a mais um Loba Podcast. Hoje, lobinhos e lobinhas, nós estamos com um estúdio diferente e não é só o cenário. A gente realmente mudou de localização, a Monkeys Studio mudou de lugar e a gente vai ter mais estúdios, mais diferenciais para a gente fazer os nossos podcasts aqui. E hoje, eu e a Bárbara estamos com um casal maravilhoso para contar uma história muito legal para vocês. Olá, gente, aqui é a Bárbara, que vocês já estão acostumados. Se você não tá, vai assistir o resto dos podcasts agora. Não, mentira, assistir depois vai. E hoje, como a Lorelai falou, nós vamos entrevistar um casal que já está conosco há 1 ano e meio, pelo menos. Na verdade, 2 anos quase, né? 2 anos. E muitas coisas aconteceram no meio do caminho da vida deles. Então, para você que é empreendedor, para você que é CLT, para você que pensou em empreender, para você que nunca pensou em empreender, esse podcast é para você. E eu vou começar fazendo a pergunta que eu sempre faço. Quem é você? De onde você vem? Para onde vai? Quem é você, Gi? E quem é você, Marlon? A ordem vocês escolhem. Falem um pouquinho de vocês para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês. Legal, vou começar então. Acho que essa pergunta é meio clichê, né? A gente responder quem a gente é. Mas eu, no momento, sou esposa, mãe, filha, dona de casa e também trabalho fora. E nos meus momentos vagos, eu sou empreendedora. Estou batalhando nesse ramo novo aí de empreender também. Maravilhosa. E eu sou o Marlon, né? Pai de tudo um pouquinho, né? E acima de tudo, na verdade, um sonhador, né? De querer algo mais, né? De sempre buscar um futuro melhor, passar alguma coisa melhor para os meus filhos, né? Uhum. E esse foi o intuito, né? De querer melhorar, na verdade. Né? Tudo começou querendo melhorar. Lindo, já começou com frase de muito corte. Corta. Então, assim, Marlon, quando vocês conheceram, ouviram falar da gente, aliás, como é que vocês ouviram falar da gente, né? Por que despertou esse interesse na parte da educação financeira? Tu falou, tudo começou querendo melhorar, tudo começou querendo sair de algum lugar, mas como é que foi isso lá atrás? Acho que o Marlon consegue falar com mais confiança, porque foi ele que deu o primeiro passo. Uhum. Né? Acho que é melhor ele contar um pouquinho da história. Eu lembro que vocês tinham a antiga Simplifique, né? Uhum. E eu achei muito legal a proposta, né? E assim, a gente já estava casado já há mais de 10 anos. E... Não fala datas, isso, não né? Fala datas. Conta. E a gente sempre tem, acho que todo mundo tem isso no caso, né? De tipo, meio que vergonha de procurar uma ajuda nessa parte, né? Tipo, será que eu tô indo pro lado certo, né? Enfim, né? A gente precisa melhorar, né? Uhum. Por mais que o CLT é muito trancado, vamos dizer, na parte financeira, né? E não tem, tipo, a gente tenta fazer um curso e tudo mais, né? Mas acaba que a gente é meio que limitado pelo salário, né? É aquele salário e deu. Então, tipo, a gente tem que... Eu sempre falava pra ela, esse mês não vai dar, vamos cortar a internet. E aí, a primeira coisa que eu sempre dizia pra ela, né? Sempre. Gente, o Marlon é assim. Eu sempre dizia pra ela, o que a gente não... Né, porque a gente precisa cortar? Vamos cortar a internet. Eu sempre falava pra ela. E foi assim, num ponto que eu disse pra mim assim, cara, daí eu comecei a seguir vocês na época e tal, e eu lembro do primeiro curso que vocês estavam fazendo pré-lançamento, assim, eu disse, cara, que legal. Mas na época eu estava fazendo um curso de elétrica automotiva, porque eu passei num lugar, eu estava trabalhando numa empresa e eu passei assim, eu sempre digo que eu tenho muita questão de tipo visionário, né? Eu olhei para uma sala e eu pensei, cara, o lugar montado aqui, um negócio que mexia com som de carro, que eu sempre achei legal e tal. Uhum. E eu sempre mexi muito com carro e tal. E eu até pensava em quem ia ser o sócio da empresa, que era um amigo meu e tal. Eu sempre já falei isso pra ele. Bem visionário. E assim, tudo. Já tinha basicamente, né? Tudo planejado. Sem dinheiro nenhum, sem nada, né? Mas enfim. Sem curso, sem saber nem mexer no carro. Daí eu pensei, eu vou fazer um curso. Daí eu fiz o curso e tal. E daí, nesse meio tempo, a gente conversou sobre isso. E você estava lançando o curso sobre finanças, né? Uhum. E eu fui acompanhando. Que legal e tal. Daí vocês lançaram o primeiro curso. Um curso que tu não fez naquele momento. Tu viu um curso eu estava fazendo um curso de elétrica e vocês estavam lançando um curso na época, né? O primeiro curso de vocês. Acompanharam ali a gente, eu estava acompanhando e tal, e daí tipo, vamos ver como é que vai ser. Fiel. Como é que vai ser o preço e tal, né? E daí eu fui perguntando e tal, e realmente naquele momento a gente não tinha condição de pagar, né? Daí, eu lembro que eu fiz várias perguntas aquela vez no Instagram e tal, e sempre acompanhando e tal, que legal e tal. Aí eu comecei a pesquisar mais disso e tal. Só que daí chegou um ponto que eu disse para ele assim, não estava legal o financeiro, né? No nosso e tal. A gente não tinha construído ainda. E daí chegou um ponto que eu falei para ele assim,
faz o seguinte, agora não dá, daí vocês lançaram o segundo curso de vocês. Segunda turma. É. Daí eu disse pra ela bem assim, faz o seguinte, eu não consigo agora, porque daí eu tinha curso, acho que era uma vez por semana, até por questão financeira e tal, mas vai tu e faz o curso. E ela, tipo, a princípio não queria e tudo mais, né? Eu disse, mas vai, porque... Gisele! Não, eu não comprei de início não comprei a ideia. Não, porque na minha cabeça a gente estava num momento de desespero financeiro. Então eu pensava, como é que no momento de desespero financeiro eu vou gastar mais fazendo um curso? Não faz sentido para mim. Mas ele, como visionário, como ele sempre foi, e, né, eu vou nas ideias dele, ele foi me cativando, colocando, mostrando para mim que aquilo fazia diferença, que aquilo ia fazer a diferença para a gente. Tanto que, no desenrolar da história ali, com a Lorelai, principalmente no início ali, eu fui vendo que, poxa, isso pode dar certo, isso vai dar certo. E detalhe... Fazia sentido gastar naquele momento. E detalhe que tudo isso que vocês estavam, tipo, faço, não faço mais, em nenhum momento vocês ainda tinham ido fazer, tipo, a reunião zero com a gente. Não. Era só entre Nada, vocês, tipo, nada. faz, não faz, faz, não faz, era só uma dúvida. Que legal. Não era nem aquela coisa assim, deixa eu ir lá ver o que é pra depois decidir. Não, era só faz, não quero fazer, não sei se sim, não sei se não. Aham, bem isso. Eu quero só puxar um gancho aqui do que tu falou, Marlon, que muitas pessoas às vezes têm esse desejo de fazer algo diferente, algo novo, e ficam lá assim, ó, sentadas, esperando a banda passar. Que, inclusive, gente, a gente tá bem no centro aqui, vai passar os desfiles de 7 de setembro aqui na frente. Mas, voltando, eles ficam esperando, e assim, não fazem um curso, não fazem nada, nem segue, nem olha, nem... Eu sempre falo, quem tá buscando, uma hora vai achar. Mas quem só quer e não busca nada, como tu fez o curso, depois a gente já vai dizer o outro curso que tu também fez, que é onde ele chegou hoje, né? Mas isso eu acho muito importante a gente trazer para o público, que é isso aí. Tá, não tá legal aqui, estamos com problema, teve que convencer a esposa ali a fazer o financeiro, mas o outro tu já foi fazendo, já foi te especializando. É isso aí. Daí eu fiz esse de elétrica, tipo, acabou que eu vi que, assim, tipo, era uma coisa que eu achava que ia, por fim, eles alugaram a sala, então, tipo, morreu, né? Aquilo ali morreu. Se não fosse A aquela sociedade sala, não fazia aconteceu. sentido nenhum. A sociedade não aconteceu ainda bem ou não sei? Não, ainda bem, ainda bem. E assim, daí eu pensei, não. Daí acabou que eu precisei de uma formatação, né? Daí... E eu sempre digo para ela, se tem uma coisa que me incomoda muito, é a ignorância. Né? De tipo, tu querer fazer alguma coisa e tu não saber. Eu tenho muito isso, né? E eu sempre acho que não é impossível para ninguém. Só que tu tem que buscar conhecimento. E daí foi tipo, não, vou fazer um curso de computador. Eu sempre... Ah, tá. Tu precisa de uma formação não de ti, mas Não. de um computador. Um serviço, um serviço. Ah, tá. Beleza. E daí eu tipo, passei por uma má experiência, sempre conto isso, né? Porque eu passei por uma má experiência que eu levei, quando cheguei em casa o computador não funcionava. E eu vi que era uma coisa simples, mas eu não sabia resolver. Aí tu ficou pé Daí eu da levei vida de porque novo. o cara te falava e tu não sabia como... Aí, por fim, que era para ser uma formatação, acabou que foi um prejuízo maior, eu acabei queimando a fonte do computador. E daí aquilo ali me deixou doido da vida. Daí eu peguei e disse, não, agora eu vou fazer um curso de computador e eu vou aprender esse negócio aí. Que era uma coisa que eu gostava, eu achava muito nerd, muito além do que eu podia na época, né? E eu pensei, por que não? Um curso com certeza vai me ajudar. E daí eu busquei... Daí, na verdade, foi nessa fase do segundo curso que daí... Vocês lançaram a segunda turma, que daí eu estava trancado de novo, financeiramente falando. Mas é que nem eu sempre digo, tudo foi... O de elétrica foi uma experiência, né? Todo conhecimento é válido, sempre. Não apliquei nada na minha vida, é um fato, assim, né? Porque, querendo ou não... Talvez no futuro, um dia quando a gente trocar de carro, daí a gente... vamos botar um som legal, porque o Marlon sabe instalar sozinho. Pior que não mais hoje, não. Não. E daí eu fui para a parte da informática. E daí ali eu comecei a me identificar bastante. E ali eu vi, principalmente, e isso envolve em tudo, né? A parte de tu aplicar o que tu aprende. E isso é meu, né? Tanto que, é até escasso falar, mas eu terminei o curso e da turma que eu tava, tipo... eu sempre digo assim, eu fui um dos únicos que terminou ganhando dinheiro em comparação aos outros, porque começou com, se não me engano, tinha uns 12 alunos, e depois a gente terminou em 4 alunos. Meu Deus. E para dizer assim, quem hoje, que eu sei que ainda trabalha com isso, é só eu assim da turma. Olha só. Então assim, vai que muito bom, do menos que concorrência. tu coloca em prática, assim, isso é bem legal. Tá, mas aí vamos por partes. Então, você estava fazendo o curso e você tentando convencer a Gi que ela tinha que começar a dar o start no financeiro, mesmo sendo você que queria. Aí foi o dia que você foi conversar com a gente.
Como Na é que foi essa verdade, transição a de, conversa- beleza, vou? A conversa sempre foi muito o Marlon com vocês, né? Com você, principalmente ali no início. Mas eu acho que foi legal até esse destaque que você deu na questão de que ele queria muito que eu fizesse. Eu fizesse porque ele já estava fazendo o curso, então eu estava um pouco mais livre nesse sentido. Mas o start ali foi que você disse, é importante vocês como casal fazer. Isso fez toda a diferença, porque eu acho que eu sozinha lidar com o financeiro, ou até mesmo com o que eu estava vendo ali, colocar em prática, se ele não tivesse junto comigo, talvez a gente não conseguiria colocar em prática aquilo, porque foi muito melhor, né? Então foi até um curso VIP aquele momento ali pra gente, que foi sensacional isso, foi bem VIP. Foi bem bom. Então eu sou muito grata a isso. Mas eu sou acho muito que grata às pessoas que não quiseram fazer aquela turma, Obrigada, porque eu fiz. obrigada. Cara, hoje não. Então, obrigada por vocês que não fizeram o curso, porque hoje eles estão onde eles estão por mas conta disso. foi bem diferente mesmo. muito diferenciado, porque foi naquela raiz do nosso problema, que era o que a gente precisava naquele momento, né? Não que se fosse em turma, né, a gente não conseguiria aplicar, mas acho que foi muito mais eficaz por ser na nossa raiz de problema. Então, ali a gente conversando, a gente decidiu, então, vamos fazer esse marco zero, vamos conversar para ver como é que é. E daí, dali, a gente começou o curso E foi. Foi. Até hoje. Continuamos. Não, e eu lembro bem que nessa parte que você falou de, não, eu acho que é importante que o Marlon também faça e tudo mais, foi exatamente o que eu falei assim, mesmo que você viesse fazer a turma, como que você vai passar o seu conhecimento para ele? Porque você ainda está aprendendo. Aí você vai passar 50% do que você aprendeu, talvez ele não entenda tudo, vai ficar mais confuso ainda, e depois vai virar aquela coisa de, viu só como a gente não devia ter feito, que a gente perdeu dinheiro, porque... Então, assim, às vezes é melhor a gente parar, olhar, que é assim, diferente. realmente é tudo, os dois, ou talvez não fizesse sentido realmente. É que é diferente um curso, por exemplo, de elétrica automotiva. Sim. Porque a elétrica automotiva ali é uma especialização. Ou não sei se tu chegou algum dia a fazer curso da pintura que tu faz. Cheguei. Ah, tá. Pensei que era dom. Talento. Não é só talento. Mas assim, isso ali é uma Sonhei. especialização. É pra ti mesmo. É pra pessoa aprender a fazer alguma coisa. O financeiro, ele é uma educação pra vida. Então é diferente. Não, tipo, tu ensinar uma pessoa, eu vou literalmente só te ensinar. Tu não vai conseguir passar isso para outra pessoa. Só que daí, na hora que a gente sabe, a gente já fez outros podcasts aqui com casais, aquela cobrancinha, aquele quero cortar tudo. Calma, querido, não é assim que funciona. Teve um dia, ainda me lembro, sobrou dinheiro para um lanche. Aí eles foram lá e comeram o lanche mesmo. Foi com vocês, né? Foi tu que mandou, lembra que era uma coca, vocês me mandaram uma foto. Uma coca e um lanche, alguma coisa vocês compraram. E aí, é assim, é importante que os dois façam, porque senão um só não vai fazer sentido, né? E aí, beleza, vocês começaram com a Lori primeiro. Não, e aí, uma coisa antes. Você tinha pensado a gente já está no enrosco financeiro, como é que eu vou desprender dinheiro para isso? O que te convenceu a fazer? Ele. Ele falou, ou vai ou racha. Não, quando ele quer, ele é muito perspicaz com as coisas. É verdade. Ele é bom vendedor, né? Ele convence a gente Quer vender nossas coisas? Por que não? Por que Quer não? ser nosso representante comercial? E foi dali que ele me mostrou, né? Na verdade, assim, fui com o pé atrás, mas assim, muita conversa nos bastidores para que a gente chegasse lá no momento de, não, vamos fazer então. Porque, igual eu te falei, eu tinha muito essa coisa de como vou gastar se eu estou precisando ter esse dinheiro. E eu achei mais legal, assim, de tudo nas nossas conversas foi vocês colocarem pra gente a clareza de que dizer que você chegou nesse ponto, como é que você vai sair? Essa autorresponsabilidade acho que eu nunca tive na minha vida. Tanto que a gente veio de famílias que a gente nunca foi essa coisa de educação financeira. O que é isso? Né? Tanto é uma coisa que eu lamento que a gente tem filhos, né? Eu lamento que nas escolas não tenha isso. Porque como ensinar isso? Né? Como você disse, é um hábito, é uma coisa que você tem que colocar ali e fazer sempre. Então, quando a gente deu esse start de que, vai ter mudanças com isso, acho que foi a nossa virada de chave ali. Foi bem bacana. Beleza. E aí, beleza, vocês estavam no processo com a Lori. E o que para vocês, durante esse processo de aprendizagem, foi um maior desafio, assim, tipo... isso aqui, vamos pôr, o aplicativo é fácil, ou sei lá... não, o aplicativo foi uma dificuldade. O que foi o maior desafio nesse processo inicial de aprendizagem? Que vocês estavam lá, que vocês lembram? Pode ser que seja um para você, pode ser que seja outro para ti, né? Depende. Eu acho que para mim é o hábito de estar prestando contas ali no aplicativo, por mais prático que ele seja, porque ele é muito prático. Mas eu acho que no início também foi a questão de abrir o jogo, de
tô deixando claro aqui, tanto que eram pessoas estranhas para mim, vocês duas, né? Tô mostrando meu financeiro para pessoas estranhas, tô compartilhando com meu marido, né? Aquela coisa assim de mulher. Então, para mim, eu acho que esse foi um bloqueio que foi bem punk no começo. Isso eu acho que é o maior preconceito. Eu acho o maior preconceito. Pra ti foi? Não, mas acho que de uma maneira geral esse é o maior preconceito. Porque, querendo ou não, tu vai botar o teu ponto fraco pra outra pessoa, né? Basicamente a ideia é botar alguém pra dizer assim, cara, tá errando nisso daqui. Você não tá errando naquilo ali. Ninguém quer estar errado. Não. Mas assim, um ponto que eu achei, tipo, que eu sempre lembro, que é um ponto bem interessante, é assim, que coisas pequenas, assim, tipo, eu lembro eu tinha a mania de comprar numa loja de varejo. E não vê o caso que não é patrocinado. Não é patrocinado, não vai ter o nome aqui. Mas é assim, e era tipo, sábado eu inventava de fazer alguma coisa de tarde, que não tinha nada aberto, eu ia lá e comprava. Tipo assim, e era, passava no cartão. E aquela coisa, coisinhas pequenininhas que, teoricamente, não eram para influenciar tanto, mas na somatória total E aí dos você 4 chegou no finais de primeiro mês semana, e você olhou o relatório. E aí? Não, nas primeiras reuniões que a gente já começou, que daí tipo, isso daqui é o quê? Isso aí é isso. Mas tu foi naquela loja de novo? Daí tipo, tu falando, tu já vai sobre... Meu Deus, cara. Quantas vezes que eu fui naquele lugar lá? E eu lembro que a Gisele também, ela dizia, o que é? É ali. É um pão de queijo, é um café. De novo, nossa. Acho que essa dificuldade ela foi bem aparente para nós dois, né? Pra mim. Mas é bom enxergar para saber depois, poxa, acho que não vou passar ali todo dia. A gente e a gente bastante. sempre falava, gente, com o Marlon, tem cliente que tu tem que falar assim, não gaste, né? Tem cliente que tu tem que falar, gaste. Porque ele quer cortar tudo. E aí a Gi, mas não dá. Eu falei, gente, não dá pra cortar comida, tem que ir no mercado. Mas a ideia era a melhoria, né? Tipo, não, dá pra melhorar, mas aí não dá pra cortar a internet. Não dá. E daí rolou muito isso também. Aí eu acho que é a parte mais legal, porque o que acontece, né? A gente fala que trabalhar com as pessoas que elas têm um limite de ganhos mensais, ela é um desafio maior pra gente. Por quê? Porque a gente sabe que as coisas estão, às vezes, mais caras do que realmente o poder aquisitivo que a pessoa tem. Então, é um desafio maior. No caso de vocês tinham essa renda, mas existia possibilidades de renda extra que vocês não enxergavam como renda extra. Vocês enxergavam como hobby, como talvez possibilidades, mas nunca pararam para pensar, e se eu me dedicasse a isso? Senhora! E se eu me dedicasse a isso para realmente isso ser uma entrada de dinheiro a mais na minha vida? Ou até uma transição de carreira? Que foi quando a gente parou para pensar. Falei, é isso aí mesmo que vocês querem para a vida de vocês? Porque é aquela coisa, a gente só questiona. Vocês que têm que saber o que vocês querem e o que vocês não querem da vida, né? E agora eu queria que a Gi também falasse, porque a gente falou do Marlon, né? Que fez o curso de elétrica automotiva e depois o curso na área de informática. E tu, Gi, o que tu fazia? O que tu faz além do teu trabalho? Na verdade, como a Lori falou, para mim ainda é um hobby, né? Por mais que eu tenha um pouco de ganho nesse sentido, mas para mim acaba sendo um hobby. Mas a questão do Gi Madeira e Arte, ele começou com a necessidade que eu vi, com também como eu queria muito, porque como o artesanato é aquela coisa mais amor, acolhimento, eu sempre quis ter guirlandas para os meus filhos, por exemplo, né? Então o Gi Madeira e Arte nasceu disso, de eu poder ter a oportunidade de fazer algo artesanal para os meus filhos. Então eu procurei um curso na época. Gente, só pode dizer para vocês, guirlanda não é só de Natal, que na minha cabeça era isso. É decorativa e não é só de Natal. Depois a gente deixa o arroba. Tem o arroba, não tem? Ou é tudo no teu? O Gi Madeira e Arte. Gi Madeira e Arte. Isso, a gente deixa o arroba para vocês irem lá olhar, ou até falo com o Natan para deixar uma fotinho aqui do que é a guirlanda que ela fala, que é uma madeira pintada bonitamente, lindamente à mão, que vai nas portas. Agora sim, que daí o pessoal fica interagindo, que nem eu não iria entender. E dali nasceu a necessidade. Acho que eu via, acho que tanto como o Marlon também, que viu aquela necessidade de procurar no mercado um serviço que alguém emprestou para ele, que não foi de qualidade, que não foi legal, eu também vi essa necessidade de buscar algo artesanal que eu mesma pudesse fazer para os meus filhos. E se tornou um hobby, é algo que eu gosto muito de fazer. Ainda, calma, não é, né, o meu meio ainda de ganho, mas é algo que eu estou aprimorando, né, para quem sabe seja, né? Tá nos nossos planejamentos. Depois a gente vai falar de futuro. E aí, beleza. Quando a primeira vez que a gente olhou os números, ou que vocês olharam com a Lori lá naquele momento, como foi aquela primeira pergunta que ela falou? E se
E se a sua renda se tornasse um dia, a sua renda extra, né? Se tornasse a sua renda principal. Como é que foi isso? Tu já tinha imaginado? Porque não sonhador tinha? e tudo mais, ele já era, mas era só um sonho. É aquela coisa, eu gostaria, só que eu não tinha data, Eu plano, faria, valor. eu iria. Eu quero, mas eu quero Tu pra imaginava? quando, eu quero como. Não, Viver só disso. eu almejava, assim, né? Tipo, eu sempre, tipo, legal e tal, né? É aquela coisa, é aquela luz lá que a gente, tipo, quer chegar, mas, né? Por isso que eu sempre digo, assim, ó, eu sempre digo pra Bárbara sobre isso, né? Então, não que, meu Deus, somos milionária, né? Mas é a questão de, tipo, eu sempre digo pra ela, cara, tenho orgulho porque onde a gente tá hoje é graças, claro, a gente procurou, enfim, né? Então, tem a nossa parte e tal, mas eu sempre digo pra ela, é graças a vocês, porque, tipo, na época, assim... Faz pra eles aqui, Bárbara. Porque, tipo, assim, de dar um direcionamento, né? Então, tinha muita coisa, assim, que, tipo, eu fazia, assim, beleza. Então, até hoje tem muita coisa, assim, que a gente faz, assim, beleza, bota na tua mão, porque é uma visão diferente do que... E, na verdade, era isso que, quando a gente foi atrás para buscar... Eu, né? Fui atrás para buscar... Era isso, né? Ter uma visão fora da caixa, no caso, né? Porque tu não imaginava que Não, tu ia... jamais. Assim, eu nunca me esqueço, a primeira planilha que a gente fez, eu acho que tu tinhas feito 300 ou 500 reais de... Eu achava maravilhoso. do serviço, né? Então, ele trabalhava, tinha o teu trabalho, e tu tinha feito, acho que bruto, uns 500 pila. Alguma coisa assim. A gente, com 500 reais não dá. Ainda não dá pra viver. Mas daria, porque daí a gente começou a ver o potencial. Sempre que a gente tem esse contato com o cliente, a gente vê o potencial da pessoa em crescer ou não. Se tem gente que a gente enxerga que, cara, esse cara... Por exemplo, a gente tem clientes, ou já teve, pessoas que têm preguiça de trabalhar. Literalmente. A gente passa as coisas e a coisa não vai porque a pessoa não se mexe. Então, se a gente enxerga algo assim, eu não vou te fazer sair do teu emprego para tu fazer a tua família passar fome. E eu sempre falei, tem 2 crianças, temos que botar o leitinho na mesa, tudo certo. Sim. E aí vocês foram continuando fazendo ali o financeiro e tudo mais, a gente foi colocando metas. Quando é que tu pensou, qual foi o momento, não sei se tem esse grande momento, assim, tipo, pô, eu acho que dá. Na verdade, esse momento aí a gente já tinha conversado, né? Que eu queria o quanto antes, né? Porque a empresa, eu cheguei a um ponto que onde eu estava trabalhando, eu sempre dizia, estava muito fácil para a necessidade de conhecimento que eu tinha. Então, assim, eu já via que tipo aquilo ali já não bastava. Assim, eu queria realmente aplicar, viver aquilo que eu gostava, que eu gosto, né? Atualmente. Que era viver da parte de informática. Eu via que tinha necessidade, né? E assim, procura. Lidar com o público tipo, tem os seus desafios, né? Maravilhoso. Claro. Mas eu sempre digo assim, essa troca É a única pessoa de ideal que fala. Não, mas essa troca de ideia, conversa, tu conversar com pessoas, assim, né? Tu lidar, assim, né? Eu acho magnífico. Eu gosto bastante de conversar, então, tipo A assim... gente sabe, né, gente? A gente sabe. Então, assim, ó, os meus filhos sempre falam, mas tu não vai demorar, né, pai? Tu não vai ficar conversando lá, né? Aí a pergunta é, qual é o seu perfil de personalidade? Dá pra já traçar só nessa resposta? E aí a partir do momento que surgiu, não, dá pra fazer, aí já virou pra ontem, né? Aí tu já queria pra ontem. daí- Aí em vez pra daquela ontem. luzinha lá, já tipo, agora, não, agora é mês que vem, eu já vou sair desse emprego. Basicamente foi assim, né? E, tipo, eu comecei a ter uma renda extra melhor, né? Foi melhorando Ela e foi tal. aumentando. E daí é onde eu criei ainda House, né? E daí foi o que a gente falou, agora precisa ser recorrente pra gente poder ter aquele alívio de beleza, sim. Mas aí Como é que é o nome da tua empresa? Fala pro pessoal, faz o teu jabá. Ainda House Informática. É venda, manutenção de computador, notebook, principalmente também, e celulares. Muito bem. E um ponto bem interessante é ter acompanhamento do nosso ponto de vista. Porque assim, beleza, agora entrou R$1.000 esse mês. Opa, assim, então eu trabalhando o dia todo, foi o que eu falava. Pô, se eu trabalhando entrou R$1.000, só que desses R$1.000 eu tinha as coisas para pagar, que era da Ainda House, né? Então, teoricamente, estava fazendo uma conta que não existia, né? Obrigada. Só na tua cabeça. Só na minha cabeça. Então, Que é tipo, o que a maioria faz. Eles fazem assim, tô fazendo... Vamos pegar que nem um madeirate, né? Uma madeirate. Tô fazendo aqui, sei lá, R$1.000. Então, tá sobrando 800 pila. Tipo, Sim. Aí tu vai botar lá no aplicativo, tu vê que, na verdade, foi a tinta, foi não sei o quê, o tempo, O tempo. né? Nananã, a madeira, tá, beleza, na verdade, Não, e daí sobrou vem a 200. pergunta que não quer calar, que é aquela coisa assim,
quanto vale seu tempo? Aí a pessoa olha pra minha cara e fala, eu não sei. Eu falei, quanto você quer ganhar? Né? Quanto você se você se vale, literalmente. E daí a pessoa olha assim e fala, quanto você quer ganhar? Aí... Não sei. Cri. E essa é uma pergunta muito importante, porque é o seu valor, entende? É o seu conhecimento, a sua arte, o seu dom, o seu talento que seja. Ou mesmo as pessoas que, eu gosto de pintar, mas quem disse que eu sei fazer isso? Aí você vai ter que fazer um curso, você vai aquilo. Quanto você já investiu de tempo e dinheiro para chegar onde você está hoje? Entende? Ou até mesmo, como a Gi falou, descobrir se isso pode virar de um hobby para uma renda oficial. Porque nem sempre, tá, gente? É porque não pode ser de hobby para renda extra. Você mantém uma coisa com CLT, alguma coisa, e isso vira uma renda extra só para ser alguma coisa. Guirlandas de Natal. No Natal vende mais. Então, assim, isso aqui eu sei que eu tenho uma renda extra, que no Natal eu posso fazer uma renda melhor. Agora, isso pode ser minha renda principal? Tudo isso tem que ser analisado antes de dar um passo a mais, né? Ainda mais quando envolve os filhos, né? Sim. Mas eu acho que no caso do Marlon foi bem marcante quando a Bárbara falou assim, eu acho que agora chegou a hora de dar o pulo da coragem. Meu, isso foi... Sério, Eu me arrepiei até agora. arrepia. Arrepia, porque foi naquele momento de que teve planejamento por trás, a gente segurou ele um pouco, porque ele estava bem afoito de que Sim. ele também estava cansado, eu acompanhei isso muito, porque Não, o ele momento tava... da transição... Tu você tava tem que... no todo dia, né? Não, Sim. e aquela coisa, é você acabar entregando 200% do que você pode, entende? Sim. É. E assim, ao mesmo tempo que eu queria dizer, larga tudo e vamos encarar essa, também vinha muito com a Bárbara ali por trás, ela principalmente falando, calma, vamos de leve, mas quando ela falou o pulo da coragem, meu, isso marcou demais a gente, assim, porque era o momento certo, então... Não, e tava assim, ó, tava tudo planejado. Assim, já ali naquele momento, eu lembro que eu falei, Marlon, não tem mais nada pra fazer. Agora vai. Aí ele... E aí a gente botou uma data. Sim. Né? A gente botou uma data e depois eu fiquei lá só pensando, né? Meu Deus, será? A gente fica, né? Se a gente fica, imagina vocês. Não, né? e a gente fala que a gente se envolve tanto no processo que o sonho de vocês se torna o nosso sonho também. É muito legal isso. E uma coisa importante é que também a gente não deixa a pessoa fazer loucura. Isso que a Gi falou, eu quero puxar essa fala que é muito importante. Pelo Marlon, era 3 meses antes do combinado, ele já tava saindo. Só que eu falei, gente... Porque a ideia era que tava tudo certo. De que, tipo, porque até então faltava tempo, né? Pra mim poder, tipo, era final de semana, de noite e tal. Então, assim, eu tava trabalhando quase que integralmente, assim, né? Tipo, realmente tava Dormi umas demais, horinhas assim. por noite. Dormir pra não quê, dizer. né? E aí, chegou a hora. Como é que foi? Aquele mês que foi assim, não, beleza, agora não tem mais o que fazer. Já estava acontecendo de ter serviço lá batendo na porta que tu não estava mais conseguindo. Isso, inclusive, o pessoal, é um termômetro, mas assim, não é um dia ou outro. Tem que ter serviço toda semana batendo na porta para tu saber, não, peraí, se eu saísse, eu estaria trabalhando o dia inteiro nisso. Como é que foi? Frio na Eu lembro que barriga? Eu lembro, assim, que eu não fui um bom funcionário nesse sentido, né? Para progressão da minha empresa, né? Tava fazendo orçamento enquanto eu tava trabalhando e tal, né? No almoço, né? No almoço, né? Os tempos livres, né? Mas que nem eu sempre digo, eu nunca deixei isso bem claro sempre. Eu nunca deixei de entregar enquanto eu estava lá, né? Teve momentos que eu tive que faltar para a saúde da minha empresa para executar um trabalho que era para o meu cliente, né? Até na época ali eu sentei com o patrão ali na época e falei para ele assim, não é só a questão do que eu estou fazendo, mas sim eu estou anunciando a minha empresa com aquele serviço. Então, era pensando pelo futuro, né? Mas eu sempre digo, enquanto eu estou aqui dentro, eu me E integro... tu foi honesto também, Sim, né? sempre Nenhum tentei- momento Desde o início, esconder. É sempre deixar a porta aberta, né? Acho que a verdade e a transparência Eu não fazem sei se toda... ele quer entrar na porta aberta. A porta tá aberta, é outra Se ele história. tá querendo hoje em dia entrar nessa porta. Mas ele viu uns caminhos melhores. Mas eu sei que daí, tipo, quando tu, tipo, liberou, assim, daí eu pensei, legal. E daí a gente comentou, assim, foi que, na verdade, assim, fiquei feliz, óbvio, mas daí agora é um caminho que a gente não sabe, né? Quem é CLT, tipo, e agora? É que nem eu sempre digo, é um desafio porque a gente foi doutrinado a ter um salário fixo todo mês, né? E daí, assim, cara, tiraram meu chão agora. E daí? A Gisele continua trabalhando em empresa, né? Mas, tipo, tu tem uma base, mas tá, cara, e será que vai dar, não vai dar e tal? Mas, assim, tipo, foi muito, muito legal, muito show, assim. Tá. Não deu um frio na barriga na hora de... Não, na com verdade, certeza. tu pediu pra... Tu
pediu para sair, já queria sair correndo. Eu teve uma última ocasião ali que foi, como eu faço a manutenção de celular também, né? Apareceu para mim fazer a manutenção e eu faltei um período para fazer a manutenção, né? Então, Um período que ele fala, gente, é um período do dia, não é um Isso, período... eu faltei uma manhã, eu fiz a substituição da tela e tal, né? E daí ali eu vi que, tipo, poderia ser mais rentável, né? Do que pelo que eu ganhava. Então, tu já estava liberado pela tua esposa, primeiramente, pelo financeiro, pela procura de serviço, e aí chegou a hora de ir lá e... Tinha indícios, né? Porque a gente, tipo, também o faturamento não estava assim, nossa, né? Gigantão, né? A ponto de... Mas tinha indícios de que tinha demanda, né? É que nem aquela questão, assim, de conversar, fazer um bom atendimento legal, né? De que as pessoas sentem bastante falta hoje de ter atenção, de, não, sabe o que tu quer e bola pra frente, né? Inclusive a Lorelai também, eu fiz um upgrade no computador dela na época, né? Então, assim, Tô mexendo no meu computador também. ter todo aquele carinho, né? E, enfim. Aí, mas a partir do momento que tu liberou, eu pensei, cara, agora é outro frio na barriga, né? E agora viver uma coisa que eu nunca tive na verdade, eu nunca tive a ideia, tipo, que um dia eu poderia empreender, né? Bate aí. Eu também não. Eu também não. Na verdade, assim, eu acho que quando a pessoa tem essa coisa de querer conhecer mais, querer entregar um melhor resultado, um melhor serviço e tudo mais, a gente acaba se sentindo um pouco preso quando a gente está dentro de um lugar onde a gente não pode exercer toda a nossa capacidade. E eu acho que é esse o momento da transição, entende? E você fala, cara, se eu tivesse na posição do meu chefe, que eu já falei 1000 vezes das melhorias, ele tipo, não quero fazer. Eu falo, mano, por que não? Então, eu acho que é nessa hora que a gente entende que, tipo assim, se fosse meu, eu estaria fazendo, sabe? E daí eu Perfeito. lembro que daí a Bárbara falou, agora é o pulo da coragem. E daí, tipo, Socorro, claro, Deus. eu sempre, tipo, acompanhava aquelas frases motivacional e pá, né? Por mais que louco parece que ser naqueles momentos, né? E daí eu pensei, vai dar certo. Vai dar. É aquela coisa, né? Já tá dando, já tá dando. Já tá dando certo, né? E tal. Com acompanhamento, né? É que nem eu digo, a importância de tu se render e procurar ajuda. Eu acho que isso foi o ponto mais importante. Eu óbvio. tenho uma pergunta importante, porque assim, eu lembro que a gente começou numa situação financeira. Nessa época da transição, eu já não estava mais no acompanhamento com vocês. Vocês já tinham conseguido fazer uma reserva pessoal, alguma coisa assim, nesse momento, para poder fazer esse salto, certo? Então, você também se sentia mais segura exatamente por isso? Na verdade, você veio e resolveu o BO na época. Sim, apagou o incêndio. E aí, depois, quando eles já estavam mais estabilizados, eu assumi por algum motivo que tu não podia no dia, Não assumi o lembro, atendimento. E aí, quando começou, na verdade, já tinha... Não era um valor... até Mas o era um pessoal valor- saber que a gente não espera ter um valor gigante na conta Não. pra fazer nada. Mas era um tinha. valor de segurança para tipo, estou tranquilo se não acabei de lembro, me Gi, tu mandar, lembra até que tinha? acabei de me mandar embora. Eu me mandei embora também não da lembro. empresa. Não lembro. E então assim, não é só o fato desses fatores de ter mais cliente, isso, aquilo, tudo mais, mas também ter a segurança tipo assim, se acontecer de não ter cliente mês que vem, eu tenho de onde tirar esse subsídio, não só da Gi, por exemplo, que ainda trabalha. Então, eu acho que esse fator também influencia muito. E daí como é se ver sendo empreendedora? Acordei e a empresa é minha, eu faço o que eu quiser. Porque você estava entregando 200%, que era o horário da empresa, mais a noite, mais o final de semana, mais tudo. Como é que é organizar a gestão Não de mudou tempo muito no final de agora semana. que é a sua empresa? Um ponto que eu queria falar é que quando a gente começou lá no início de tudo, a gente estava no limite de crédito, né? E não era pouco, mas a gente construiu a casa, né? Então, assim, como não se gera muito crédito para construir, na verdade, né? É verdade, isso é uma coisa que eu tô passando com os clientes. Tipo, Eu lembro que na época, não tipo, eu tem. liguei para um banco, porque a gente dá crédito para construir. Daí eu liguei a R$6.000. 6 mil não faz nenhum banheiro na época, né? Eu pensei, que limite de crédito que é isso? Se na época não fazia, imagina hoje em dia. Enfim, daí a gente foi e chegou finalmente assim da casa, inclusive fui eu que construí a casa, busquei outras coisas, enfim, né? Tudo pela questão de tipo assim, com pouco, que era a mentalidade na época, né? Com pouco a gente fazer do mesmo jeito, né? Fazer com o que dá, né? Fazer bem feito com o que dá. E era uma necessidade nossa também, né? E daí chegou no final, daí a gente começou, não, agora a gente tem que terminar, porque, daí a gente pegou, não, já não tinha, Já né? comecei, né? Agora vamos. E aí começaram naquela situação de limite de crédito. Daí chegou o ponto que a gente foi por ajuda de vocês, porque, tipo, Se tornou uma bola de neve, né? A gente tentava... Não via fim. Não via fim. Tanto que quando foi a questão de fazer o curso, eu pensei, como é que vai ter fim se eu vou estar, né? Mas daí a gente, né? Mas daí a gente foi vendo que havia uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que pegar essa autorresponsabilidade ali foi fundamental naquele momento pra gente, né? eu sempre dizia pra ela que não era gastar, era investir, né?
no conhecimento, no caso. Sim, sim. Ele me convenceu muito bem. E aí, quando eu assumi, porque depois de um tempo, vocês tinham concluído essa parte, estava estabilizado, a gente começou aí a ver, tipo, ó, tem que ter um dinheirinho, caso no primeiro, segundo mês não... Deu muito boa, graças a Deus, já não contar o spoiler. Deu muito boa, muito melhor até do que a gente mesmo tinha prospectado, mas existia esse risco, né? Então, a gente saiu lá de uma situação de limite de crédito, estabilizou, transição de carreira, e hoje, atualmente, nós estamos... Já vou voltar no ponto da organização do tempo. Nós estamos num ponto que, mês a mês, a gente já consegue guardar, investir valores para vários objetivos, né? Que tem o da reserva de segurança e também da reserva de oportunidade, né? Para ele poder reinvestir na empresa, que é muito importante, e de alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Então, ou seja, todo mês agora a gente já está com metas para investir, não só para se manter fora do endividamento. E para uma realidade de reserva que a gente não tinha nenhuma. Né? Então, sempre foi um pé atrás que a gente tem filhos, então pode acontecer muitos imprevistos. Com a gente às vezes, né, vai empurrando com a barriga e se vira, mas e com outras pessoas, com crianças, como é que se faz? Então, era uma dor muito grande que a gente tinha, essa questão de não ter uma reserva. Então, acho que essas pequenas conquistas, elas fazem toda a diferença, né? Claro. Esses dias até lá na empresa, eu achei interessante que chegou clientes lá, e os clientes ficaram esperando lá na sala de espera. Meu, isso é uma coisa incrível, porque a gente não se imagina, né? A gente vem de uma doutrina de que você tem um emprego fixo, você tem estabilidade ali, ótimo, que a gente sabe que não é verdade, né? Mas ótimo. Então, empreender pra gente nunca foi uma realidade. E ver o Marlon conquistando isso, pra mim, é muito legal. E tinha cliente lá na sala de espera. Sim. Que fofo, Muito fofo. E fica esperando a gente, porque ele fala... É um ótimo atendimento. Tô com pressa, mas é porque ele explica bem certinho o que você ia falar. Desculpa. Não, é porque, na verdade, vamos voltar. Quando a gente fala de educação financeira, principalmente dentro da Lobas, a gente fala muito sobre a parte de hábitos, comportamento e qualidade de vida. Então, por que eu vou voltar de novo no ponto de, agora que você saiu da outra empresa, uma coisa é, por um período, eu entregar 200%. Mas isso não pode virar uma realidade a partir do momento que você tem a sua empresa, principalmente para quem tem filhos. Porque a gente precisa ter qualidade. Como é que está sendo essa estruturação para você entender o que é empresa, o que é Marlon Família, o que é outra coisa? A rotina como do é que dia a tá dia. virando isso? Porque antes eu sei que tu pegava... Conta pro povo como é que era. Como que era fácil? Você pegava bike... Eu levava os dois de bicicleta, né? Um era mais distante que o outro primeiro, né? No começo. E ainda eu levo eles para a escola, então tem toda essa rotina de acorda, leva para a escola, né? E tal. Até, na verdade, isso... Tipo, eu sempre tentei conversar com onde eu trabalhava para conseguir suprir essa necessidade, né? De levar, buscar da escola e tudo mais. Mas daí agora vem outro desafio, porque até então... beleza, vai dar certo? Beleza. Começou a dar certo, show. Mas de pensar em como melhorar, né? De pensar em negócios, né? Porque também não dá para sentar e ficar esperando vir, né? Tem muita coisa que precisa melhorar, claro, né? Mas é eu mesmo me cobrar, né? De que não é só sentar lá agora e ficar esperando, né? Claro, tem toda a questão de fazer um bom atendimento, né? Do teu bom Mas trabalho. no teu dia a dia, tipo assim, tu consegue hoje... Não que tu trabalhe menos, porque isso é uma coisa que a gente desglamoriza as pessoas que pensam que o empreendedor vai ter liberdade de tempo. Sim, daí fica lá esperando, não ganha dinheiro. Enfim. Mas a gente sabe que a gente consegue, no nosso dia a dia... Conciliar muito mais coisas. Conciliar mais coisas. Hoje, pra ti, isso é um ponto positivo? Tipo, de você... Tu tá querendo ou não, a empresa é na casa. Mas, gente, é separadinho, bonitinho. Tipo, não é... dentro da casa, né? Só para o pessoal entender. Mas é melhor, assim, para te saber que tu estás em casa. Se acontecer alguma coisa, você pode pegar, sair lá, ver teu filho, enfim. Sim. Como é que é isso? Eu até comentei uma vez com o meu irmão, né? Eu disse assim, a vantagem de ser empreendedor, por exemplo, agora, férias de escola. Tu tem que se virar nos 30. Daí, tipo, precisa depender de outra pessoa, né? Para quem tem filho, isso é muito chato. Né? Tipo, por mais que... Tem que pegar... férias lá no teu trabalho, às vezes... é uma época que eu não consigo, então nunca conseguia conciliar, então acabava terceirizando isso, que deveria ser que é uma responsabilidade nossa, né? Não, mas então, é obrigado, né? Vai fazer como, né? Com certeza, e a gente vê uma facilidade por ele estar lá, né? As crianças estão por ali, mas ele está lá. Se eles precisam, eles sabem que podem recorrer ao pai deles, né? Quantos anos seus filhos têm hoje mesmo? Um tem 11 e outro tem 6. Tá.
E tem toda a questão, por exemplo, acontece de eles ficar doente, de tu ter que buscar. Aconteceu, por exemplo, uma vez que os dois, começo desse ano, inclusive, né, de eles ir, a gente foi na casa da minha mãe, que ela mora na praia, antes de eles começar as aulas, né? E acabou que no segundo dia de aula deles, eles acabaram passando mal. Fui lá, busquei o pequeno, levei no médico, e enquanto eu estava lá, o outro também começou a passar mal. Meu Deus. E daí eu ainda comentei com ela, perdi o dia, né? Então, de atendimento, eu estava lá no WhatsApp, enquanto não estava sendo atendido, né? Lamento e tal, agora não consigo te ajudar, ia fazendo como dava, né? Mas ainda, daí aquela questão, né? Precisa de um atestado? Não precisa. Né? Então, tem umas comodidades. Não, é aquela questão assim, ninguém te olha torto, porque tu... Ai, meu Deus, se você lá levar teu filho no médico... A gente sabe que isso acontece. Não, e isso é uma coisa tão boa, né? Não que só pode... isso, mas estou ali respondendo o cliente no WhatsApp, já marco com ele, vou lá, vou pegar... vou trocar, então, esse dia que eu tirei para poder fazer isso, que foi uma prioridade, e vou trabalhar no sábado de manhã, vou trabalhar à noite, por quê? Porque eu tive essa possibilidade, entende? Sim. Isso aí. E aí... beleza, então Marlon agora transicionar, parece que a gente tá falando de outra coisa. Marlon agora transicionado. Marlon agora virou um robô. E antes de a gente entrar na próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero falar da importância de a gente ter pessoas ao nosso lado que têm essa capacidade, que são as duas pessoas que patrocinam este podcast. Então, minha gente, para vocês que estão aqui nos assistindo, nós estamos aqui graças à Inova Contabilidade, que é a nossa contabilidade hoje. Que vai ser a do Marlon, ele só não sabe ainda. E a gente indica exatamente porque uma das maiores dificuldades hoje que eu vejo com as contabilidades é a falta de ensinar para as pessoas o porquê elas precisam ter uma contabilidade. Porque assim, eu abri uma empresa, preciso de uma contabilidade. Tá, você tem que me mandar isso, aquilo. Mas para o empreendedor não fica claro o porquê que ele precisa disso, o que ele precisa mandar, qual a diferença entre o atendimento, separar que foi um ponto PJ, que o Marlon falou. não sei o quê, né? E exatamente esse atendimento. Então, Inova, muito obrigado por continuar acreditando na educação financeira e sendo clientes mútuos da mesma forma. E também temos mais um patrocinador maravilhoso que está com a gente sempre, que é a Cordilheira Mídias. A Cordilheira Mídias também vai ser fornecedor de vocês no futuro. Eles fazem o tráfego pago e são responsáveis, também fazem tráfego pago, fazem site. O nosso site, inclusive, para quem quiser dar uma olhada, foram eles que fizeram, que é o www.lobasgroup.com.br. Se eu não estou enganada, vai ficar aí na tela depois, Natan se vira. Então, assim, eles fazem toda essa parte e são responsáveis por levar o conteúdo das empresas, seja Instagram, seja TikTok, hoje em dia tem essa coisa de TikTok, seja no LinkedIn, para vocês, para as pessoas saberem da empresa de vocês. E eles acreditam na educação financeira e estão levando esse podcast. Então, muito obrigada aos patrocinadores. E voltando aqui ao nosso assunto, Marlon, chegou, tá tudo certo, transicionado, e aí... Como é que foram os primeiros meses, essa nossa questão financeira, essa organização? Tinha o fixo, deixou de ter. Como é que é se adaptar a essa nova realidade financeira? Tipo assim, agora entra toda semana, tem que controlar a compra, os pagamentos. Como é que é isso para ti agora, nesse momento? Principalmente porque quando a pessoa vira E eu já vou chegar na Gi também. Quando vira empreendedor e não tem mais aquela coisa de um dia fixo para receber, todo dia entra dinheiro, parece que todo dia eu também posso gastar. Como é que mas eu pensava muito, tipo, e o outro mês? Pra frente, né? Porque, assim, graças à minha dedicação, óbvio, né? Mas a questão, tipo, deu muito certo. Então, assim, eu não imaginava que era tão boa como deu, assim, logo no primeiro mês, assim. E a gente tipo, eu lembro que a gente sentou assim, tipo... cara, eu não acredito que deu. Tipo, né? Todo aquele medo, realmente o pulo da coragem deu muito, muito certo. Então, precisou daquela coragem, assim, mas deu bem certo no que... E aqui, né? Trabalho, muito trabalho. Isso não dá para negar, né? E aí, daí tem aquela questão. E daí, mês que vem, será que vai ser tão bom assim? Então é aquela coisa. É uma coisa nova. Então, beleza, esse mês deu muito certo. Mas tem um mês que é mais fraco. Será que vai ser o próximo mês? Ainda não temos um ano para saber se tem sazonalidade, se não tem, se as pessoas pedem mais. Vou aproveitar que eu faço venda de equipamentos e no Natal, no Dia das Crianças, alguma coisa, existe uma maior venda ou não, a gente ainda não sabe isso. Ainda é uma incógnita no primeiro ano, né? Mas buscar oportunidades, eu acho que essa é uma grande diferença também de, tipo, não ficar só esperando e tudo mais, né? Então,
eu sempre fui atrás como faço a questão de tanto computador para jogo, né? Notebook e celular, tipo, abre uma gama maior ali, né? Claro. De trabalho. Então, ó, e sempre quando venho lá, independente de... Às vezes a pessoa, sim, tu já falou, mas eu sempre digo, ó, eu faço manutenção em celular também. Se precisar, né? Sempre tem um computador gamer lá. Quem que é visto legal. é lembrado, né? Claro. Então, E eu falo assim, falei para uma cliente minha esses dias, vou fazer ela ouvir esse podcast só para ouvir essa parte. Eu falei, tá, porque uma pessoa lá que trabalha com ela estava com dificuldade de conseguir trabalho. Tipo, pessoas que viessem até o negócio fazer um certo serviço. Eu falei, tá, enquanto a gente está aqui, essa pessoa já saiu 2 vezes. Daqui para ir comprar não sei o quê e comprar não sei o quê. Onde ela foi? As pessoas sabem o que ela faz? Porque essa daqui é garçom, é não sei o quê. A gente tem um podcast, segue o podcast. Você seguiu a gente, segue agora. Pega o celular. É assim, aprendi com ela. Aí eu falei, cara, se nem a pessoa onde tu vai comprar o teu pão ali todo dia, toda semana, não sabe que tu faz isso, tá errando em alguma coisa. E foi um dos pontos que a gente pegou. Então, isso que tu tá falando, sempre ir falando, lembrando, mas o pensamento e o mês que vem, eu acho que todo mundo deveria ter. Até porque o CLT às vezes pensa, tô aqui com um problema, mas mês que vem entra de novo. E aí ele dá uma segurança ruim nesse ponto. De não correr atrás de alguma coisa, ou de pensar, então eu tenho, sei lá, 2.000 para gastar, então eu vou gastar 2.000. Tá, mas e se eu quiser alguma coisa a mais? Né? Que foi da onde vocês procuraram outras rendas, imagino eu. E essa questão de ser muito preso, né? Ser muito limitado. Então, quando a gente precisava de alguma coisa, tipo, a gente almejava, tudo ia para o limite de crédito, né? Porque, a gente queria, beleza, né? Mas aí ter esse dinheiro, a renda ali, tipo, para as contas vai dar, qualquer coisa... Mas assim, tu vai empurrando, vira uma bola de neve enorme, assim. E além de tudo isso, além de organizar o tempo, como novo empreendedor, gente, não estamos malhando para CLT, não é isso. É a opinião da gente, é nesse momento. Não quer dizer que é ruim. Porque, eu tenho CLT que ganha 15, 20 mil. Talvez para ele não seja interessante ser empreendedor, né? Não, e eu acho que não é nem só o fato do ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, mas a gente sabe que existem pessoas que não têm a capacidade de empreender, porque empreender não é só você ir lá e fazer o que você gosta, é a parte chata, entende? 80% é burocracia, é você fazer a parte que você não gosta. Você gosta do operacional, de ir lá fazer isso e conversar com os clientes, ou seja, comercial, operacional, mas tem todo o resto, mas entende? Tem financeiro. Então, assim, o empreender não é só fazer, eu vou fazer isso, eu vou vender e vou fazer o operacional. Não, tem tudo o resto, senão você não vai crescer. Senão vai chegar uma hora que você também vai estar tão insatisfeito quanto você estava no CLT. Porque tem o desafio daí de pessoas, por exemplo, que a gente atende. Tu vai lá, não sei como é que é a tua rotina. É levar teus filhos, tomar café, aí sai a Gi, não sei se a Gi sai muito antes, ou enfim. Eu saio antes. A Gi sai que 4 da manhã. Todo dia Não. Enfim. Vai mudar. Mas aí tu vai lá pro teu local de trabalho e tu tem o que fazer, beleza. Tem pessoas que a gente atende que não tem essa responsabilidade, autorresponsabilidade ali que tu falou. Beleza, eu sei que eu tenho que ir lá e trabalhar. Eu tô em casa, então eu posso ir Mas jogar. Acho que isso é um perigo também, né? É um perigo para quem Por isso que a gente diz assim. que não é para todos. Né? Disciplina é uma coisa... Sabe uma coisa que você pode fazer um teste para saber se vai conseguir empreender? Compra um curso de uma coisa que você gosta, online, e vê se você faz. Porque tem tanta gente que compra as coisas e não executa. É dica. Eu, para curso online, eu não sou muito. Mas eu faço como fiz aposta. Mas quando você compra, por exemplo, um curso presencial. online que você não tem ninguém te cobrando de fazer, nem a presença, nem nada, você começa a ver se você também se dedicaria tanto à sua empresa. Porque na hora que sua empresa está dando muito certo, lindo. E na hora que a empresa começa a falhar? Tipo, você ir atrás de clientes e não fecharem o orçamento. É na hora que você fala, agora não dá mais, será que eu devo voltar para o mercado de trabalho? Não é assim. O mercado é assim mesmo, é uma oscilação gigante. E voltando ali, né, a gente falou da organização do tempo, beleza? Mas também tem aquelas outras coisinhas, né? Formação de preço, né? Bárbara, como é que eu faço, né? Então, tu tem que ir aprendendo de várias coisas que não estavam no teu dia a dia e que não são o teu trabalho que tu gosta, né? Mas aí a gente fez lá uma formulinha, não sei se tu já aplica ou não, mas, né? Porque eu falava, Marlon, você cobra muito pouco. E olha que fui eu cumprir a coisa dele. Porque assim, como eu disse, né? Eu gosto muito do que eu faço. Então, assim,
no começo, quando era renda extra, tipo, para mim, cobrando um valor que eu achava justo, né? Eu lembro que tem até uma amiga da família ali que ela disse-me assim, mas tem certeza que é só isso? Né? Mas é tipo assim, daí tem essa questão de tu se sentir incapaz logo no início, né? Poxa, mas não posso sair cobrando que, né, uma loja que já trabalha tempo com isso vai cobrar, né? Uhum. Mas aí eu lembro que daí começasse a bater, e até inclusive o meu professor falou, é o teu tempo. Pensar que tu tá jogando o teu tempo fora se tu não cobra um valor justo, né? Uhum. E daí assim, como eu tenho família, daí eu pensava, tá, mas aí vem a questão, eu vou ter que ficar mais tempo trabalhando, né? Vou ter que dar 250% porque eu estou cobrando um valor abaixo. E, infelizmente, não é a questão de tu cobrar um valor abaixo que vai te tornar uma pessoa melhor, né? Exemplo pelo preço, que vai não pela te qualidade trazer de mais cliente. É isso mesmo. Então, assim, daí depois disso, enfim, é uma jornada, né? Porque tu tem que começar a aprender coisas assim que... Detalhe, gente, ele não completou 1 ano de empresa. Então, a gente tem... Aqui na nossa cabeça tem tanta coisa ainda. Pra tu trilhar, tu espera. Não, eu vou contar um episódio. Plano. Eu vou contar um episódio, então. Eu sou babá de pets, pra quem não sabe ainda, mas sou. E eu lembro que nessa transição entre renda extra e tudo mais, e blá, 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 eu fiz o cálculo assim, ó, na minha cabeça. Eu fiz assim, se um CLT ganha tanto por mês, e a hora dele vale, tipo, R$7, se eu cobrar 15, eu tô ganhando o dobro. Ó, coitada. Essa foi a minha primeira... porque, exatamente, eu nunca tinha pensado em empreender. Então eu falei, como eu não sei se vai dar certo, se as pessoas vão gostar do meu serviço, se eu vou gostar do que eu tô fazendo nem nada. Se hoje eu sou CLT e ganho isso por hora, se eu ganhar isso vezes 2, nossa, eu tô no lucro. Essa foi a minha primeira formação de preço. E aí a gente entra entendendo que não, que tem também a água, a luz, a internet. Deslocamento. Para não cortar a internet. Seu tempo. O tempo, o NAN, né? Eu sempre falo, o leite dos filhos, tem tudo isso que entra na jogada, que tu pensa. Como a gente que trabalha com serviço, como tu também tem o serviço e tu tens... Hoje tu tem produto, mas o principal antes era serviço. Esse serviço tem que pagar tudo isso. Então, não é só dobrar o valor de hora e beleza. Mas, antes da gente perguntar o futuro, que temos futuro, temos muitos futuros para falar aqui, como foi no meio dessa transição toda de sai de uma situação de limite de crédito, aprende financeiro, hábitos, comportamento, transiciona para empresa e tudo mais. Como foi isso na educação dos filhos de vocês? Ou como vocês acham que isso está impactando hoje? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito é o nosso trabalho é muito de formiguinha. Não é uma coisa de impactar muitas pessoas, é impactar de um em um. Mas o que a gente quer é que a próxima geração aprenda não pela dor de tipo, nossa, será que eu deveria gastar dinheiro com isso? Mas, cara, meus pais me ensinaram isso, porque pela escola a gente já sabe que não está vindo. Então, assim, como é para vocês hoje ver o que vocês eram, para o que vocês se transformaram como pessoa e quanto isso pode impactar na vida deles? Eu acho que a gente está trilhando um caminho ainda muito no começo, né? Mas acho que filhos, crianças em si, no geral, eles aprendem muito pelo exemplo, né? Então, não adianta a gente falar se a gente não aplica. Eu acho que eles veem muito isso no Marlon, né? Na questão de ele estar sendo exemplo, principalmente nessa questão de você não precisa crescer, estudar e ir para uma empresa porque lá vai ser teu futuro. Nem sempre. Você pode empreender. E isso é uma coisa que a gente nunca teve na nossa vida, né? Nunca teve isso inculcado na gente. Então, esse trabalhinho de formiguinha nosso também é válido, né? Até mostrar para eles também que as coisas não são tão fáceis como se parece, porque a gente vive numa rotina, num meio assim que tudo é muito fácil, tudo eu quero, tudo eu tenho que ganhar, tudo vocês têm que me dar. E incutir que não é assim, é sofrido, tá vendo? O teu pai tá lá batalhando, a gente tá batalhando por algo, por um sonho, por um propósito lá na frente, que todos nós vamos poder usufruir. Então, acho que isso é o fundamental para mostrar para eles, né? Eu vejo nesse sentido. E essa questão de ver qual que é o ponto forte deles, né? Eu sempre digo assim, quando eu vou em qualquer lugar, eu olho assim, eu vejo como a gente se prende, né? Dentro de uma empresa, dentro de um, né? A um salário, né? E eu acho assim, bem limitante, assim, porque digo por experiência própria, né? De a gente ter imaginação, né? De querer ajudar, transformar, né? Tipo, de tu ter que eu digo, eu tenho essa questão de ajudar, mas aprendo muito com a conversa, né? De conversar e tal. Então, assim, tem coisa maravilhosa por trás que não é só CLT, né? Eu sou de uma geração, sempre digo,
para o meu pai que ele veio de uma geração que se ensinava isso, né? Pega numa empresa boa, pega numa empresa grande. Detalhe, e fica 30 anos na Sim, empresa. se aposenta lá. Na época dos nossos pais, 30 anos, Não, e não aquela coisa- suje a carteira. Não, e não Isso. importa Era a se você palavra. gosta do que você faz, você precisa do dinheiro no final do mês. Precisava, né? Sim. E isso era bem... E assim, tu tem potencial, né? Poxa, se tu tem um potencial bom, por que tu precisa estar ali fazendo... E, na verdade, isso foi o final da minha carreira CLT, né? Foi basicamente isso. Eu gostava muito, eu trabalhei na área gráfica, eu sempre digo, eu gostava muito do que eu fazia, eu era estritamente apaixonado, assim, porque todo dia era um desafio diferente, eu sempre dizia, e eu gostava muito disso. Aí, depois de uns percalços ali da pandemia e tal, acabou que eu tive que ir para um ponto que, assim, era muito fácil. Eu achava muito fácil. Tu não te desafiava, teu cérebro não Nada. Era muito aprendia chegar a mais. mais fazer, do chegar a fazer, né? Deus me livre. É a zona de conforto, né? Acho que é a zona de conforto. Eu tô num momento desse, que a minha zona de conforto, ela tá me impedindo de dar um passo à frente por conta de, ai, mas será? Será que vale a pena eu me mexer? Por mais Olha, que eu veja que vale, né? E eu incentivo ela bastante. Cara, E aí a gente chegou no ponto que, como a gente botou aquela formiguinha no Marlon lá atrás, a formiguinha não, aquela pulga atrás da orelha incomodando, que é ele primeiro não sabia se dava para viver daquilo. Depois ele viu que dava e já queria sair correndo, calma. Aí eu falei, Gi, tem coisas para o crescimento da empresa que nós vamos precisar de uma pessoa para fazer isso, isso, isso e isso. E hoje, na realidade que a gente está de mercado de trabalho, e quando eu falar essa palavra aqui, tem gente que ouvindo que vai se arrepiar, o mercado de trabalho está terrível, não vale a pena, nossa visão, buscar uma pessoa de fora para fazer isso que a tua empresa vai precisar, sendo que tem uma pessoa super gabaritada e de confiança dentro de casa. Obrigada. Mas é verdade, né? Porque também tá onde tá e também tem meses lá que ganham pela tua Não, e capacidade. detalhe que uma das coisas é, se vocês forem fazer essa transição, vocês teriam Não que é se, treinar... é quando. não, vamos. Tem data. Mas nessa transição, se vocês vão fazer uma transição, pensar em, vou trazer uma pessoa de fora, imagina quanto tempo você vai perder treinando uma pessoa que hoje ela já sabe um organismo, ela já sabe olhar para finanças, ela já sabe olhar um extrato, ela já sabe, né? Então, Várias isso que coisas. você falou da parte da zona de conforto, até nós falamos muito sobre isso, mas a gente tem mentores exatamente porque não adianta só, a gente também não para aqui, a gente também precisa crescer. E um deles é o Pedro Calabres, que ele nem chama de zona de conforto, ele chama de zona de acomodação. Porque é aquela coisa assim, não é que você está confortável, porque confortável não tá, senão você estava feliz. Você está Tá acomodado. 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 Então, assim, eu vou até mandar um vídeo, deixo o link aqui embaixo depois para vocês, porque é exatamente sobre isso. É aquela coisa assim, eu tô acomodada, mas tem alguma coisa que não tá legal, entende? É aquela coisa, é o desconforto confortável. Então, Hoje, desculpa. então Ia te cortar. essa zona de acomodação é aquela coisa que a gente olha e fala assim, tá, agora tá na hora do meu salto. Vamos estruturar mais um salto de coragem ali. E hoje, o que te incomoda dentro da tua realidade, né? Contando mais um pouquinho para quem tá ouvindo, como é que é Até o teu porque dia já a dia. temos planos futuros que eu percebi com data, porque não é isso, é quando. Né? O que te incomoda, assim, hoje, que seria a tua zona de acomodação, mas tu tá sentindo que te incomoda? Talvez alguém que tá ouvindo vai se identificar e vai, de repente, né, pensar sobre isso. Eu acho que chegar num ponto, num limite ali que eu não vejo o crescimento onde eu estou, né? A questão do desgaste todo dia, diariamente, a questão de trânsito, principalmente. Tu sai todo também. dia que hora? Eu saio todo dia 6h30. 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 Por Ou mais se- que não, não 6h30 você sai, então que hora você acorda? 6 horas, 10 Nossa, para que 6. bênção de pessoa. Não é Se essa fosse questão. eu, ia acordar 6h20, porque eu ia... É só pentear o cabelo Nossa, e sair. se fosse eu, porque ia acordar às cedo. 5. Olha que Pentear no loucura. sinal, pentear no sinal. Mas é o cansaço físico e mental mesmo, assim. E é um trabalho que mentalmente me sobrecarrega bastante, né? Então, quando não é algo que você se vê apaixonado por fazer, que você não se vê mais lá dentro, não... É você só não- questão de tempo mesmo. É. E tu sai 6h30, tu almoça tudo lá, depois Tudo lá, volta, não. daí tem a família, Sim. filhos, toda essa questão Toda essa rotina que vem que junto, precisa, né? Que né? precisa. Ser mãe, né? Quem é mãe sabe, porque é mãe e pai, tá, gente? Que é a responsável dos dois. Com Mas a certeza. gente sabe que a mãe tem uma carreira depois dentro de casa para fazer, né? Sim. Então, E assim, eu vejo muito assim, tanto que eu não me vejo empreendendo ainda. Eu sempre falei isso pro Marlon, porque mulher empreender é muito difícil. Porque a gente não é só eu vou sentar ali e vou empreender, mas eu vou sentar ali e vou empreender, mas eu também tenho as coisas, por mais que, né, o marido
né? Ele tá ali para ajudar também, faz parte dele também, mas tu sabe que tem responsabilidades a mais, né? Então, empreendeu... Gente, eu digo assim, parabéns mulheres que empreendem, porque é muito punk, é muito difícil. Então, A gente não tem filhos, isso é importante dizer, né? são diferenças, né? Isso agrega, Sim, com certeza, claro. responsabilidades, né? Mas Obviamente. mesmo assim, acho que mesmo não tendo filhos, a gente é muito capaz mesmo. Olha, é incrível. É isso os aí. meus filhos eu tenho que apresentar algumas vezes para os clientes. Sempre, né? Esse final de semana, inclusive, ele perdeu o dente e eu disse, olha só, daí a gente compartilha, né? E vai, né? Claro, já vai puxando assunto, já vem, né, mano? Mas assim, nessa questão, então, hoje tu tá te incomodando com isso. E talvez são pessoas que estão nos ouvindo que também estão com essa questão de não ver mais crescimento, de ter uma rotina. Até um tempo, beleza, fazia sentido. Mas como hoje a gente já tem um horizonte que a gente vai precisar de ti, eu te digo isso com certeza, por tudo que tá aqui na minha cabeça, para vocês... Mas, com certeza, é uma mão de obra que a gente vai precisar e que, novamente, vai conferir mais liberdade lá de você. Porque hoje, assim, o carro vai e fica lá onde tu tá. Aí o Marlon tem que se virar aqui. Então, tudo isso são facilidades que vão ajudar o negócio a crescer também. E vocês até estarem mais unidos como família, de repente. Né? E com acompanhamento a gente percebe o custo alto que a gente tem com isso. Também. Né? Que tipo assim, tu vai lá, abastece o carro, tem manutenção do carro, mas essa é a questão do acompanhamento que tipo, beleza, a gente até uma vez colocou na ponta do lápis e tal, e a gente, meu Deus, cara, muita gasolina, né? Mas aí tipo assim, de ter reserva pra gente poder fazer manutenção, inclusive até a gente já tinha conversado com ela, né? Vamos trocar de carro, né? Porque, meu Deus, a gente tá gastando demais. Mas o que, cara? Um carro mais velho? Não adianta, tem que comprar um carro, né? Que não te dê manutenção e tal, né? E daí também foi outra coisa, né? Que tipo, não, a gente vai trocar porque, cara, a gente já tá muito tempo com o carro e tal. Disse, não, aguenta. Então, assim, quando a Mas gente... tu mostrou nos fatos de que ainda a manutenção dele ainda tá se pagando, né? E eu acho que tudo é muito... A gente falando agora porque o carro estragou, então, né? Veio esse pensamento na cabeça. Não é o momento de trocar? Será que não? Só que a gente conversando, a gente viu que os nossos objetivos agora... Não... Calma, espera. Só que se a gente ouve pessoas, terceiros, o incentivo deles é esse. Compra, tu paga por mês, quando tu vê, tu já terminou de pagar. Mas não, para chegar nesse objetivo que a gente quer, não dá. Não dá agora. Não, e aquela coisa, às vezes você tem 1, 2, 3, 4, 5 objetivos e não tem problema ter, mas você tem que priorizar um. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tanto que a Thelma, que foi uma das pessoas que veio no podcast, um dos primeiros objetivos dela, quando a gente começou há 6 anos atrás, era trocar de carro. Ela trocou esse ano. Olha só. Aquele carro. Mas é porque a gente não consegue fazer realizar? Não. É porque ela foi botando outros objetivos na frente que eram mais importantes. Só que na sociedade que a gente tá, como tu falou, não. Poxa, nossa, mas olha a facilidade. Esse carro já é antigo. Mas assim, poxa, nós na conta que fizemos, consideramos a manutenção que ia ter que fazer ainda. Que tu não sei se chegou a fazer ou não, mas enfim... A gente vai falar sobre isso pessoalmente. Mas, assim, essa sensação que, às vezes, a pessoa que não faz a conta, ela acha, tô gastando muito com manutenção. Quando tu vai olhar, 15%, 20% por ano em cima de um carro de um ano mais antigo, normal. Se trocar ele, só vale a pena trocar por um 2020. Senão, não vale. Aí tu olha o preço no 2020. Aí tu cai para trás. Não, e daí é exatamente tudo isso que a gente fala quando a gente fala de finanças e tudo mais, é que o pessoal fala, nossa, mas é que aconteceu um imprevisto. Nossa, mas aconteceu um imprevisto. Grande parte dos imprevistos podem ser previstos. A gente sabe que se eu tenho um carro assim, ele vai me gerar manutenção. Eu sei que se eu ando com um carro todos os dias, eu vou ter a troca de óleo mais rápido. Eu sei que o pneu vai ter que trocar mais rápido. Se eu tenho filhos, vai ter material escolar, vai ter troca de uniforme, vai ter. Não tem como fugir disso, entende? Só que tem gente que espera para olhar para isso no mês e fala, nossa, teve imprevisto. Não é imprevisto, é falta de planejamento. E eu acho que a deixa grande ali foi, quando a gente procurou, foi também saber onde estava indo o nosso dinheiro. A gente não sabia. Né? Nós estávamos 10 anos casados e a gente não sabia. Simplesmente assim, a gente está ganhando, beleza, mas para onde está indo? Então, acho que a questão da educação financeira trouxe isso também. Mostrar aonde que está indo. O próprio organismo mostra para a gente claramente. Tanto que uma vez a gente conversando, acho que a gente conversando até com você, daí a gente falou, mas eu não sei qual é a média disso. Daí você disse, como que você não sabe? Daí você olhou e mostrou pra gente. É isso que ela fala, Bárbara, ela mostra fatos. Né? Então, contra dados não há argumentos. Não tem como argumentar. Então, esse foi uma dor muito grande que a gente tinha de para onde está indo o nosso dinheiro, que a gente vê
E, opa, a gente está extravasando nisso, vamos cuidar com aquilo. Esses alertas que a gente acaba tendo maior. E até para tomar decisão, porque agora falando do futuro, né? Próximo, mas assim, para tomar decisão em que sentido? Como o Marlon falou, não olha quanto tá gastando. Hoje a gente tem esses números. Então o pessoal se emociona. Ai, mas eu ganho 3 mil na empresa que eu trabalho. 5, que seja 5. Ganho 5 mil. Aí tu vai olhar o transporte lá, a linha do combustível, 2,5. Então não, querido, então tu não ganha 5. Se tu usa toda essa gasolina para ir e voltar do trabalho, tu ganha 2,5. Né? Então aí tu já começa a ver, não, mas espera aí, além disso eu tenho gasto disso, tu falou da troca de óleo, nananã. Então na verdade não é 2,5, é 2. E aí tu vai vendo que para trocar este salário que parecia muito gigante, enorme, por algo às vezes um pouco menor, mas que te vai trazer menos custo, não é um salto tão grande, não é do 5, sei lá, pro 2 que o Marlon vai te pagar. Mas, sei lá, é do 2,5 pro 2, né? Porque aquele gasto não vai mais existir. Então, todas essas contas a gente consegue tomar a decisão com base em números sem, como eu digo, pulo de coragem, mas não é aquele, tô indo. É uma coisa mais controlada, E isso é uma das né? coisas que o pessoal fala assim, nossa, mas eu vou ter que ficar anotando gasto assim todos os dias para sempre. Eu falo, olha, depende do Sim. quanto você vai querer ter de informação. Porque se você chegar para mim, fiz o Organize por um tempo enquanto a gente fazia a parte de educação financeira periódica. Aí a pessoa fala, beleza, vou seguir sozinha e larga a mão daquilo. Aí quando resolve tomar uma próxima decisão, chama a gente, fala, agora eu tenho uma nova decisão. Eu falo, tá, deixa eu ver se eu organizo. Parei de fazer. Aí não, Como é que eu te I'm ajudo? so Toma sorry, decisão. entende? Não tem como a gente tomar decisão baseada em uma coisa irreal. Então, o fato da educação financeira é ensinar a pessoa a colocar isso em prática para a vida, para ela saber avaliar e organizar e, em próximas decisões que precisar da gente, a gente já ter uma base de dados para a gente poder ajudar. Senão, a gente volta do estaca zero. E já voltando em estaca zero, não, indo para a estaca final, que a gente falou aqui do início lá atrás, falando da transição, a gente falou de futuro, né, que temos grandes planos aí para o futuro da empresa, sempre, claro, buscando a meta, mas a gente quer A meta. quer Essa alcançar meta, né? outros patamares também. O que vocês deixariam, pode ser um de cada vez, de mensagem, ela pode ser de qualquer tipo, não precisa só ser de financeiro, sei lá, quero deixar uma mensagem de Jesus, não sei, vocês que mandam. Mas o que vocês deixariam para quem está ouvindo, uma mensagem de vocês para essas pessoas, um conselho, uma dica. Aí vocês olham lá naquela câmera. Fale com os seus telespectadores. Olha, eu posso dizer que não segura a tua vontade de fazer uma coisa extraordinária, legal, não se segurar tipo dentro de uma empresa há anos, porque a gente sabe assim que de uma maneira, eu tô lá há tanto tempo, mas tipo nunca tentou uma coisa diferente, né? Isso é bem legal. Essa é uma adrenalina bem doida, mas é bem legal. É um negócio assim, tipo, tu se desafiar, não ficar na zona de conforto. Um desafio sempre diferente é bem legal, assim, é bem top. Eu não me arrependo em nada. Então, assim, que nem eu sempre digo, sempre tentei me dedicar ao máximo, né, onde eu estava trabalhando e tudo mais, mas sempre busquei melhoria. Eu acho que a gente entrar na zona de conforto, na verdade, assim, a gente estava até falando antes, né, quem está ao nosso redor, principalmente, né. Então, assim, eu cobro muito ela. Cara, a gente viu que é possível, então assim, tipo, te esforça, né? Te vira. Sai da zona de conforto. Pra sair de zona de conforto. Eu sempre digo para ela assim, nesse sentido de a gente não ficar acomodado, né? Até por questão das crianças também, a gente buscar conhecimento e tal. Então, conhecimento sim, é bem legal. A gente não ficar estagnado naquele negócio de eu recebo R$2.000 ao mês. Mas, cara, tu pensar que tu gosta de alguma coisa, né? Hoje a gente tem nessa parte digital, assim, tanta coisa que a gente podia fazer, né? Eu sempre digo, final de semana, inclusive, que eu estava ali viajando, vi um senhorzinho empreendendo. Eu sempre, gosto de conversar com todo mundo, assim, eu vi ele com a borracharia dentro de um Uno. Eu disse, cara, que Vocês incrível. estão vendo, né, gente? Então, assim, seria um homem que poderia ficar trancado dentro de uma empresa 30 anos, se aposentar e ficar trancado dentro de casa. Não, ele fez uma borracharia dentro do carro dele. Eu fiquei assim, Uma achei borracharia dentro do carro dele. Eu precisei do serviço Caramba! e eu achei fantástico. Então, assim,
de pensar fora da caixa, ter ideias, né? Infelizmente, nem sempre tu vai... Às vezes, aquele momento, que nem a gente estava falando, né? Tipo, achei sensacional comprar uma franquinha de máquina de ursinho. Mas, cara, tu não tem o dinheiro agora, não adianta fazer loucura para isso, né? Mas, Obrigada. Assim, de ter ideias... Mas eu entendi, é o conhecimento junta com a tua vontade. Não se acomodar. Junta a fome com a vontade de comer. Eu acho que a ideia é não se acomodar. Não se acomodar dentro de uma empresa, tipo, buscar conhecimento, conteúdo, tipo, ter uma infinidade de coisa que não seja CLT. Polêmica. Ponto final, Empresário de Indaial. Não, mas é assim, ó, é maravilhoso. Assim, a questão do desafio é legal. De a gente sempre ter um desafio diferente. Né? Eu sempre digo assim, ó, ter filho é um desafio muito grande. Casar é um desafio. Tudo é um desafio. Tudo é um Que nem desafio. eu passei para ela ainda, compartilhei com ela. Casar é difícil, ter filho é difícil, mas escolha o teu difícil. O que é para ti é difícil, né? Então, assim, tu viver uma vida pacata, isso para mim é o fim. Então, ter uma vida pacata, de ficar devagarzinho. Ela também, assim. Cara, tem tanta coisa para fazer. Né? Tem Tanta vida pra viver. Encarnou a Lorelai agora. Tanta vida, se eu ficar parada, eu não tô vivendo. Parece que eu tô vivendo errado, não é? Vamos sentar. Vamos descansar. Nossa, não. Tem lugar pra sentar? Não, eu sinto Quero que... deitar. Eu literalmente sinto que eu tô vivendo errado se eu estiver, assim, tipo, naquele marasmo, entende? Uma coisa é o ócio criativo, uma coisa é você parar de vez em quando, mas aquele marasmo do dia a dia, toda vez a mesma... Não consigo. eu sentar pra ver filme. Não. Eu sempre digo, que Vocês perca são de... irmãos separados na maternidade? Não, eu não. Sério. Com os outros, cada um faz uma escolha, né? Mas eu trabalhei com algumas pessoas que... Alguma coisa contra? E ficou o final de semana amo todo essa assistindo. Disse, meu Deus, perdeu o tempo fico da final de vida semana toda assistindo. Gente, Irmãos separados na a não maternidade. ser que... Aí tem aquela questão. Agregou o que pra tua vida? Eu sempre tenho essa. O que Sim. eu sou uma pessoa que não gosto, odeio futebol, né? Respeito quem gosta, enfim, né? É cultura, tradição. Mas sempre digo, perdeu o teu tempo 2 horas torcendo para um negócio que tu não vai ganhar dinheiro, né? E não vão te pagar por isso. Ô, Gi, com todo respeito, mas nossa, que vontade de dar um abraço em você. Meu Deus Irmãos do separados na céu. maternidade. Nossa, Gi, cara, dá a tua mensagem pro pessoal, por favor. O que tu queres levar de dica, de conselho? Eu acho que com tudo que a gente já aprendeu, né? Eu acho que a educação financeira, procurar, se você precisa de ajuda, procure essa ajuda. Não fique estagnado, principalmente achando que vai dar um jeito, vai resolver depois, lá na frente a gente resolve, porque depois não vai chegar. Aquilo vai se tornar uma bola de neve e vai piorar cada vez mais. Então, se você precisa de ajuda nesse sentido, procure ajuda, vale a pena, faz diferença na nossa vida. A gente passa a ter uma qualidade de vida melhor e a gente consegue pensar que eu tenho sonhos, eu vou conseguir realizar. Eu acho que isso é o principal, assim. Ai, gente, eu tô Procura emocionada. lobas, né? Consultoria, procura lobas, né? Procura loba. Essa questão... Vendedor vai ganhar comissão, então... Mas essa questão de tu ter um atendimento personalizado, que é o caso, né? Que fazem, né? Na época a gente fez um curso Mas basicamente... foi... mas bem presencial. É aquela questão assim, mas eu tive que gastar esse tempo, esse dinheiro ali. Mas é investimentos. Porque pela questão, eu sempre digo para a Bárbara também, de mostrar aonde tu pode ir, né? Te dar um patamar de que tu... É que nem o Gisele falou. Parabéns, eu acabei falando demais, eu vejo que falando isso, mas de procurar ajuda, né? De procurar essa ajuda. Não, é assim, que nem eu falei, a gente tinha muita vergonha, né? A timidez de procurar ajuda e dizer assim... É porque falar de dinheiro ainda é um tabu, Mas né? é que o que tu tá falando, o que tu, no caso, no casal, vocês, tu foi essa pessoa que tinha mais essa vergonha de abrir Sim. e tudo mais. Mas a maioria dos casais que a gente atende é o homem que ele se sente envergonhado por ele não estar dando a solução. Tipo, eu tinha que prover e dar a solução para tudo aqui. E principalmente no fato de sermos 2 mulheres também. Isso que tu falou pega. E aí, quando eles começam, já teve muitos casos que a mulher começa, e o cara tá lá, tipo assim, sentado na poltrona. Aí ele começa a ouvir, daqui a pouco ele tá na mesa junto, daqui a pouco ele tá fazendo, daqui a pouco ele tá entendendo que não é uma vergonha, não é uma incapacidade. Se tu não aprendeu, tu busca conhecimento. Sim. Só que tem toda uma questão, daí eu não vou entrar nisso, que a gente vai 3 horas. Uma questão social de o homem ser ensinado, ele tem que resolver, ele tem que...
E às vezes a maneira que ele aprendeu de resolver é pegar empréstimo. Sim. Pegar empréstimo? Eu vou pegar empréstimo. Isso vai resolver. Mês que vem de novo. E aí, na verdade, no fim, não resolve, vira bola de neve, como vocês falaram. Então, assim, homens, não é uma vergonha, não é um problema nenhum tu buscar, assim como tu busca um curso de informática e de mecânica, tu busca um curso de educação financeira. Tá tudo certo. E assim, ó, como vocês falaram bonito, vocês vão ganhar presente. Eba! Aê! E assim, ó, vou dizer pra vocês, tá? Esta caneca, ela é cobiçada. Exclusiva. Porque ela é exclusiva de quem vem no podcast. Muito obrigada. Então, o povo, eles querem... Gente, Doce, é doce. tem docinho. Quem faz as canecas é o pessoal da Space Mug. Não são patrocinadores, mas são nossos parceiros. Tem um precinho, ó, top. Marlon, quando quiser fazer da Inda House, Tranquilo. fica a dica. E é um presente pra vocês que tiveram a coragem, se desafiar e vir no podcast pela primeira vez. Marlon veio de pastor. Veio chique, arrumado. Ah, é por isso que você falou que ele ia fazer uma mensagem de Jesus. Agora eu entendi. E é isso, a gente agradece muito vocês irem, porque primeiro foi a coragem de abrir o financeiro para nós. E agora a coragem de abrir a história para as pessoas, que eu tenho certeza, até hoje, tem vários podcasts que a gente encontra as pessoas, eles falam, aquele podcast lá me deu um insight, me deu uma ideia, eu tenho certeza que vocês também vão ser inspiração para outras pessoas. Exatamente, gente. Parabéns por toda essa trajetória. É só o começo. Eu queria dizer que é só o começo. Na nossa cabeça ainda tem muita coisa para vocês evoluírem. Então, assim, a gente sabe que o céu é o limite. É isso aí. E hoje vocês acham que para vocês o céu é o limite? Não. Não? Tem Como muita assim? coisa. E o mais legal é isso, né? De tu sempre pensar algo a mais, né? Então, tipo, chegou naquele ali, pô, pensa no próximo passo, né? De não fechar. Eu não posso falar pra vocês as coisas que eu penso. Porque senão vocês vão ficar ansiosos. Mas eu já sei quando vocês vão trocar de carro. Já sei quando vai acontecer. Não, eu já tô na gamificação das crianças, já tô nos departamentos, processos, procedimentos, já tô pensando já na terceira, quarta pessoa depois da Gi, ó. Olha, olha. É aí que a gente vai, entendeu? Mas não pode falar. Porque senão eles vão dizer que a gente é doida. Que a gente é. Mas, senão a pessoa fica ansiosa, daí pensa, não, calma, é um passo muito grande, mas é que... Mas em vários momentos eu pensei que você era doida com algumas coisas que você planejava pra gente. Eu pensava, não, isso não... Olha que A questão retardada. de ter um dinheiro guardado, de guardar alguma coisa, de ter uma reserva de emergência, pra mim sempre foi um tabu. Era uma ideia longe. Longe demais. Então, eu vendo que a gente está conseguindo ali, né, subindo os degraus. A Lorelai falou muito no curso ali sobre a questão da pirâmide, né? E de você ter esses degraus para subir, subindo. A gente vê que a gente está tentando ou conseguindo, é incrível. É muito legal. Então tá bom. Gente, usem e marquem a gente, né? Quando vocês usarem a xícara. Obrigada. E acompanhem, fiquem por aí, assistam os próximos podcasts, que em algum momento a gente vai vir contar a transição de carreira da Gi. Exatamente. Boa Tomara. noite pra vocês, muito obrigada, Tchau, pessoal obrigada. do estúdio também. Até o próximo. Valeu, Cara, tchau. valeu. Tchau.